1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 28. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Se a gente fosse detalhar aqui, né, o que Deus tem feito, o que Deus fez, a Bíblia diz que não caberia nos livros, né, numa biblioteca, ou talvez o mundo inteiro, não caberia o que Deus já fez, a glória de Deus, o que Ele já preparou para cada um de nós, é inúmera. Só que o mais interessante é que veio o Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo pregado naquela época em que Jesus veio, se apresentou, e a partir daí da sua assunção, o Evangelho é proferido entre as nações. E esse Evangelho causava um espanto e, ao mesmo tempo, causava, além do espanto, causava loucura. Era tratado como uma loucura, né? Então, os judeus, Paulo ele fala nessa passagem aqui que os judeus, que eram até então o povo escolhido por Deus, achavam, né, isso que nós fazemos hoje uma coisa de louco, um escândalo, né? E os gregos, que eram aqueles que estavam fora, achavam isso uma loucura. Espera aí. Como é que pode um homem expiar os pecados do mundo? Como pode? Os judeus eles pediam sinais a todo momento. Olha, eu quero sinal. A gente vive de sinal. A gente vive do poder. A gente vive na manifestação do poder de Deus. E quando Deus não quer enviar o sinal? E quando Deus não quer mostrar, né, através do seu poder, aqueles que Ele quer alcançar? Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, né, chegamos ao Evangelho, na esperança de que Deus é a solução, vai ser a solução para a nossa vida. Quando nós esquecemos que Deus já foi e já é a solução da nossa vida. Ele não vai ser a partir do momento que eu estiver no Evangelho, né? Ou então de que eu agora vou usar a Deus como uma ferramenta de bênção para mim. Não. Ele já me abençoou.
Se eu estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui é pela graça de Deus. A gente precisa entender isso. Se fosse pelos milagres e pelo que as manifestações, as maravilhas, o povo de Israel hoje era o povo mais cristão do mundo. Porque eles viram isso. A história vem desde o Mar Vermelho, desde a saída do Egito, né? Desde a escada de Jacó. Que Deus fez ali, abriu o mar, sustentou aquele povo no deserto com maná. Pediram carne, Deus deu carne. Vai, você quer enfastiar, vai morrer todo mundo. Viram a glória de Deus em todos os momentos. Mas e aí? Quantos ali se salvaram? Depois de tudo aquilo, todos pereceram, a não ser Josué e Caleb. Todos os outros pereceram no deserto. Viram tudo acontecer. Por quê? Porque os seus corações não estavam preparados. Não estava preparado para retribuir. Eles confundiram poder com amor. Amor está acima do poder. Eles não entendiam isso. Uma certa vez, um certo pregador falou assim: olha, agora nesse momento eu vou levantar aqui, eu quero que você levante do lugar. Aqui, nesse lado aqui, quem quer poder, vem para o lado de cá. Quem quer fruto do Espírito, vem para o lado de cá. Naquele momento, a igreja se levantou, 99% veio para o lado do poder. 0,01% da igreja veio para o lado do fruto do Espírito. As pessoas não entendem a mensagem do Evangelho. Elas não compreendem que o Evangelho ele foi necessário em momentos ali importantes, os sinais, e foi necessário em momentos importantes, né, a manifestação poderosa de Jesus, a intervenção de Jesus. Mas o principal mandamento de Jesus para a nossa vida é: amai-vos uns aos outros. Esse é o fundamental. Aí reside o poder. Aí reside o poder de Deus no amor. Mas o amor não é poder? Não. O amor está acima do poder. Mas o poder reside no amor. A diferença está aí. Os gregos, por sua vez, pediam sabedoria. Poxa, é ilógico, é loucura. Um homem... Como é que pode? Esses caras são malucos. Adorar um Deus que, poxa, se entregou, um homem que se entregou lá na cruz, dizendo que é Deus, poxa, sangrou lá. Será que o sangue do cara espia? E aí? Como é que fica isso? Só que eles não compreendem que o Evangelho, ele é irracional. A gente é louco. A gente não bate bem, não. Fala pro teu irmão, a gente não bate muito bem na cabeça, não. Somos malucos mesmo. Se tivermos sensíveis à voz de Deus, iremos nos surpreender com o que Deus pede para nós. Coisas totalmente loucas. Quer ver um exemplo claro? Gideão foi levantado como juiz para combater um povo que era inimigo. E Deus falou assim: Gideão,
olha, vai lá e anuncia, recruta os homens, porque a gente vai para a batalha. Gideão recrutou. E nesse recrutamento, juntou-se 33 mil homens. 33 mil homens. E Gideão falou para Deus, ai Deus, está aí, né, os 33 mil homens, que é para combater o 1 milhão do exército do adversário. A gente só conseguiu 33 mil homens. O adversário tinha 1 milhão de homens armados, bem armados. Não era pouco, não. Era uma das nações poderosas na época, bem armados, bem equipados. E Gideão só conseguiu recrutar 33. Só conseguiu. E Deus chega para ele e fala assim, é muito. 33 mil é muito. Mas como é que 33 mil é muito, Senhor? A gente está... Situação, os caras com 1 milhão de homens, a gente, 33 é muito. Como é que fica? É muito. Faz o seguinte. Chega para os homens e fala assim, os covardes podem voltar para sua casa. Quando Gideão anunciou que os covardes teriam que voltar, sobrou 10 mil, dos 33. Meu Deus, e agora? Gideão se desesperou. Meu Deus, 33 agora é 10 mil. Como é que eu faço? Pô, Deus, 10 mil. Aí Deus chega para Gideão, ainda é muito. Aí Gideão, você está brincando comigo. Só pode estar brincando comigo, Deus. Não, é muito. Então o que Deus fala? Olha, faz o seguinte. Manda esses homens descerem ali o rio e manda eles beberem água. Aqueles que beberem água como cão, esses serão excluídos. Sobrou 300 homens. Gideão falou, poxa, esse Deus é louco. Provavelmente no coração dele ele falou, esse Deus é louco. E aí Gideão foi para a batalha com os 300 homens. E prevaleceu. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Assim segundo a palavra de Deus. Do mesmo modo, Deus fala assim para Israel, antes de sair do Egito, olha, pegue e corte um carneiro, lá, um cordeiro, e você vai pegar o sangue desse cordeiro, vai espargir nas portas, e vai fazer, olha, esparge nas portas, marca isso aí, faz isso que eu estou falando, não desobedeça. Israel deve parar e pensar, poxa, nunca fizemos isso. Por que ele mandou fazer isso agora? E do cordeiro, todos vocês vão se reunir e vão comer desse cordeiro. O sangue vai para os umbrais da porta e o resto. Eles não entendiam o que iria acontecer. Mas o anjo da morte, aonde não encontrava o sangue espargido na porta, ele levava a morte àquele lugar. Aí Israel entendeu as coisas que Deus manda nós fazermos. Você se lembra aqui que eu falei uma vez de Niterói? Eu estava muito angustiado com o que tinha acontecido com uma jovem. E eu questionei Deus, por que Deus tem que acontecer isso? Por quê? E Deus tinha falado comigo, olha, eu sou Deus, você quem é? Eu fiquei assim. Eu fiquei revoltado com aquilo. E aí, certo dia, eu estava no centro da cidade, eu só trabalhava no centro da cidade ali. Eu era
auxiliar. Trabalhava numa empresa de telecomunicações no centro da cidade, mas meu local era só ali no centro da cidade. E Deus falou que eu tinha que ir para Niterói, e eu fui para Niterói. Eu falei, poxa, por que eu tenho que ir para Niterói? Deus falou, você vai para Niterói. Eu fui para Niterói. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas antes de ir para Niterói, ousadas, algo me tocou no meu coração que eu tinha que sacar um dinheiro no caixa eletrônico. E eu saquei um dinheiro. Naquela época, valores hoje, proporcionais, vamos dizer, seria o valor de R$ 150 hoje, mais ou menos. Proporção, né, da desvalorização da moeda, esse negócio. Vamos botar assim, uns R$ 150. Não, menos. Vamos botar aí uns R$ 50. Né? Então eu peguei os R$ 50 e peguei. Só que eu botei 10 no bolso de cá e botei os outros 40 no outro bolso. Né? Vamos botar assim nessa proporção. 10 aqui, 40. Né? 20% do lado. E aí eu fui para Niterói. Quando eu cheguei em Niterói, eu estava caminhando como ermo. Cara, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, agora eu me senti como Nabucodonosor. Né? Quando ele foi lançado como ermo, né, no pasto para comer capim. Né? Literalmente alucinado, sem saber o que fazia. Eu estava mais ou menos assim em Niterói, sem saber o que fazer. E de repente eu estava caminhando ali no centro de Niterói e eu estou vendo que 2 pessoas estão vindo e apontando para mim. E eu não entendi aquilo. As 2 irmãs vindo, 2 mulheres fuçar. Eu não estava vestido ataviado, estava com camiseta normal, né? Mas elas vieram apontando para mim e falando assim. E eu fiquei naquela coisa e eu tô tentando desviar, né? Eu falei, pô, tá me apontando aí, né? Um negócio estranho, né? Eu tentando desviar, ela vinha pro meu lado, vinha caminhando na minha direção, desviando, caminhando na minha direção, aí ela parou. Irmão, Deus falou que você viria. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia disso. Eu sei que eu estou aqui, mas eu não sabia por quê. Olha, irmão, vou explicar uma coisa. Nós estamos desde de manhã pregando o evangelho aqui, nesse lugar, porque Deus nos enviou de lá de Magé até aqui em Niterói para pregar o evangelho a determinado grupo de pessoas específica. Era uma batalha espiritual que a gente estava travando aqui e Deus falou que você viria aqui para nos ajudar financeiramente. Eu falei, é mesmo? Deus, realmente eu estou aqui no lugar, Deus realmente falou, com certeza, que eu não era para me estar ali. E eu pensando assim, então tá, eu peguei, puxei os R$ 10 que estava aqui no bolso, né? Os R$ 10 e dei para a irmã, tá aí, irmã, ajuda. Aí a irmã chegou para mim, irmão, Deus falou que não é para você guardar os outros 40 que está no outro bolso. Vi a minha viola no saco, né? Eu falei, agora eu entendi o teu poder, Deus. Que até ali eu não tinha, ainda estava brigando, mas agora eu entendi o teu poder. Então Deus faz assim, amado. Deus, você não compreende, mas você tem que fazer, e aí? Ele manda e você tem que cumprir. Meu Deus. Imagine, Abraão, sai da tua parentela, rapaz, sai do teu conforto. Você agora vai para o lugar que eu vou te mandar, que você não conhece. Você não sabe nada de lá, você não sabe nada. Mas sai da tua parentela, do teu bem bom, do teu conforto, porque eu vou te enviar e vou te fazer uma nova nação. Imagine a cabeça de Abraão.
Mas Abraão foi. E se Deus estiver no negócio, tem que fazer. Tem que fazer. As loucuras de Deus. Presta bem atenção. Agora isso é um pouco mais chocante. Imagine o assassino do seu filho ou da sua filha. Está na cadeia. Deus chega para você e fala assim: vai lá e prega o evangelho para ele e cuida dele. Como é que você faria? Como é que seria a tua reação? Sua misericórdia. Tem que amar muito. Amar muito a Deus. Mas se Deus mandou, tem que fazer. Eu vi um japonês em São Paulo fazer isso e ele não tinha Jesus. E eu fiquei espantado, eu procurei saber se ele era cristão. Ele não era, não. O que levou esse homem a cuidar daquele prisioneiro que matou a filha dele? Caramba! E às vezes nós que somos cristãos guardamos mágoa, guardamos rancor. O mandamento de Jesus é amar, é amar, é amar. Por isso que nós somos loucos. Porque na sã consciência do mundo, ninguém agiria como a gente tem que agir. Tem o testemunho daquela irmã. Ela precisava converter o marido dela. Ela pedia a Deus a conversão do marido dela. E Deus falou: você está pronta? Estou pronta, eu quero ver o meu marido. Então tá. Então você vai fazer o seguinte: todo dia você vai correr 7 vezes. Mas é no pique mesmo, 7 vezes. Daqui do sofá até o portão. No pique. Corre e dá a volta na casa. Sem parar, 7 vezes. Essa consciência, você... Por que Deus está pedindo isso? 7 vezes. Tá. Qual o horário? 12:00 em ponto. Ah, 12:00 em ponto, ótimo, não tem ninguém em casa, dá para me fazer isso, não é? Aí, primeiro dia, segundo dia, tá. Terceiro dia, no sexto, no 7º dia, último dia, o marido falou: ó, esposa, hoje eu não vou trabalhar, não. Aí ela: meu Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, o Senhor tem que tirar meu marido de casa, como é que eu vou fazer aquilo? Olha, você não vai jogar bola, não? Não, hoje eu não estou afim, não. Estou querendo ver a TV aqui. Sala assim, pô, querendo ver o futebol na TV. Poxa, você não quer comprar uma cerveja? Até cerveja. Você não quer ir na padaria comprar? Não, o que é isso, mulher? Não tem nada para fazer. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Meu Deus, Ele está aqui. Ah, Senhor, eu vou ter que fazer desse jeito. Meu marido estava muito desconfiado. Essa mulher quer que eu saia tanto. Alguma coisa ela está aprontando. Né? Então, Senhor, eu vou fazer. Aí danou a mulher. Correu até o portão. Deu a volta na casa, voltou, parou ali. Aí correu a segunda, deu a volta na casa, parou ali. E ele ficando olhando ela, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus. E ela foi a terceira, na quarta, na quinta,
Na sexta, o marido falou: para, mulher, por favor, o que está acontecendo? Se for o caso de eu ter que ir para a tua igreja para você não enlouquecer, eu vou hoje. Oh, Deus. É assim que Deus faz.